Olá, meu irmão. Outra vez estamos reunidos com Palavra de Deus. Hoje é tão lindo esse estudo que você vai se apaixonar por ele. Você vai se apaixonar. Mas mais do que lindo, esse estudo vai fazer com que você entenda muitas coisas que ficam um pouco confusas se você não entender a base das Escrituras. Por exemplo, Deus terá duas noivas. A igreja do Senhor Jesus, salva pelo sangue do Cordeiro, e o povo judeu, os judeus salvos, então, entre aspas, na tribulação. Bem, muitas coisas serão esclarecidas. Quando Paulo nos dá uma aula aqui de misturar, juntar os profetas, Paulo em Romanos 9, por exemplo, ele coloca 2 versículos, 3 de Oséias 1, que abre a nossa mente. O que será que Oséias tem a ver com a história de Jacó, a hora de abençoar os filhos de José, trocar as mãos e colocar a mão direita sobre o filho mais novo, tirar a mão direita de cima de Manassés e colocar a mão direita em cima de Efraim? Opa, o que será que tem a ver? Será que era a cegueira dele? Será que ele teve uma revelação do Espírito Santo? Ou será que há toda uma cultura histórica que o levou a fazer isso pelo Espírito Santo sedimentada no espírito dele? Isso será muito bonito. Olha, se você não está inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se. Nós estamos chegando surpreendentemente, nós somos um canal humilde aqui, eu edito tudo desse jeito, demoro para postar porque tenho que aprofundar meus estudos. Estamos chegando a 19.000 inscritos. É para que o YouTube divulgue quando você tem muitos inscritos e quando você tem o sininho acionado ali, quando você tem muitos gostei ali, aquela mãozinha, o YouTube divulga os nossos vídeos. Então vamos fazer isso. Inscreva-se, chega ali no sininho, acione e vai lá na mãozinha e dá um gostei, ok? Mas vamos continuar. Eu estudei muito a maneira de deixar mais claro isso. Sabe, querido, são muitos profetas que nós vamos somar e muitos eventos específicos que a gente precisa ligar um com o outro para você entender tantas coisas a respeito da nossa salvação, entender da plenitude dos gentios. Então, eu achei que a maneira mais prática, nós vamos fazer como um teatrinho. Vou fazer primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e no final o resumo da ópera. Ok? Então, vamos adiante, vamos começar. Vamos abrir então a nossa Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 48. Nesse capítulo existem algumas coisas interessantíssimas que às vezes nos passam desapercebidos. Você veja que quando José apresentou seus filhos a Jacó, ele disse: esse é Manassés, botei esse nome por tal e tal e tal. Esse é Efraim. Eu coloquei esse nome porque eu fui muito abençoado. Eu tive uma grande prosperidade, imaginem. Então por isso eu botei o nome desse meu segundo Efraim, para mostrar essa prosperidade. O que é que esse nome significa? Mas vamos mais adiante um pouquinho. No capítulo 48, versículo 5, Jacó, quando vê esses filhos de José, ele tem uma atitude estranha. Olhe bem, para Jacó, José tinha morrido, estava morto e de repente ressurge esse filho, está lá e é poderoso no Egito. E ele tem 2 filhos. E Jacó chega e diz: José, filho meu, a partir de hoje, teus 2 filhos, Manassés e Efraim, serão meus filhos, assim como Rúben e Simeão serão meus filhos. Os que vierem agora, depois destes, serão teus, mas estes serão meus filhos. Aqui começa o primeiro ato do nosso teatrinho. Esses filhos foram declarados como dele por Jacó. Então vamos lá, primeiro ato. A bênção de Jacó sobre os filhos de José.
Então vamos mais adiante um pouquinho do versículo do capítulo 48, versículos 13 e 14. Jacó estava velhinho, estava para morrer, e José trouxe seus 2 filhos para serem abençoados por ele. E quando José colocou na frente dele os filhos para serem abençoados, Manassés, o primogênito, e Efraim, o mais novo, José colocou de maneira que a mão de Jacó estava sobre a cabeça de Manassés. Era assim que se fazia, era o primogênito, e a mão esquerda de Jacó estava sobre Efraim. E quando Jacó vai abençoá-los, ele faz isso. Ele troca as suas mãos e ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. José reage. Pai, não é assim que se faz. Manassés é o primogênito. Ele reagiu dentro do que a cultura, dentro do que ele entendia em Deus. Mas Jacó lhe responde consolando, dizendo, veja, no 48, 19. Ele disse, calma José, Manassés será uma grande nação, mas Efraim será uma multidão de nações. Como que ele sabia isso? E interessante é que no original, diz que Efraim será uma multidão de nações. No original está escrito que Efraim seria a plenitude dos gentios. Gente, o que é a plenitude dos gentios? Isso é meio estranho, né? Nós vamos ver, calma, nós vamos ver. Existem algumas versões que falam, sim, será uma multidão de nações, e embaixo tem um HB de hebraico, HB escrito, seria plenitude dos gentios. Guarde isso, nós vamos ver mais adiante. Nós, os gentios, vamos precisar entender isso, ok? Vamos ver então o que é que Jacó explicou para Moisés, para José. Ele já tinha explicado antes, sabe quando? Quando lá em Gênesis 48, 3 a 5, Jacó disse uma coisa interessante. Primeiro ele começou a citar o que Deus lhe tinha falado na cidade de Luz. Luz era o primeiro nome de Betel. Então ele comentou, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz. Luz, que é o nome primitivo de Betel, na terra de Canaã e disse, eu te farei fecundo, mas o fecundo aqui é muito fecundo, muito fecundo. Te multiplicarei, olha só, e te tornarei uma multidão de povos. Olhe bem, Jacó estava esperando essa promessa sobre a vida dele. Que ele seria uma pessoa altamente fecundo, ou seja, frutífero, muito frutífero, que ele seria multiplicado enormemente, que ele se tornaria uma multidão de povos. Mas preste atenção, Jacó estava velho e não estava vendo a menor maneira como isso iria acontecer. Mas quando ele olha para Manassés e Efraim, ele diz algo interessante. Agora, pois, os teus 2 filhos são meus. José, Manassés e Efraim agora são meus. Parece algo muito, muito estranho. Depois ainda ele faz essa troca. O que é que está acontecendo aí? Jacó entendeu claramente que nestes filhos estava o cumprimento daquela promessa. O nome Efraim tem um significado incrível. Ele significa muito frutífero, muito fecundo. Há uma tradução que diz que ele é como se fossem 2 montes grandes de cinza, 2 montanhas de cinza. Como se poderiam contar os grãos de 2 montanhas de cinza? Esse é o significado do nome Efraim. Jacó entendeu não só por revelação do Espírito Santo, mas porque ele já conhecia essa história. Então, agora vamos para o segundo ato. O segundo ato será no passado. Vamos para o passado um pouquinho, ver como é que Jacó entendeu tão rapidamente isso, ok?
chamando Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te abençoarei. Existem algumas promessas interessantes que você precisa ler. Primeiro, Gênesis 12, 1 a 3. Deus diz para Abraão: te farei uma grande nação e te abençoarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que Deus estava dizendo para Abraão que o povo dele, o povo hebreu, o povo judeu, iria crescer tanto, que iria influenciar em todas as famílias da terra? Mas até hoje Israel é pequenininho. Como seria o processo das promessas que ainda vem aí? Creia, Deus tem uma estratégia que surpreende. Assim como o inimigo pensou que Jesus morreu, ele tinha vencido, foi surpreendido pela ressurreição de Jesus e pela salvação que nós, os gentios e os judeus que aceitarem, temos. Então vamos ver. Em Gênesis 13, 14, 17, Deus amplia a promessa. Olha o que ele diz: Abraão, eu te darei toda essa terra, etc, etc. E farei a tua descendência como o pó da terra. Será que Abraão imaginou: serei o chefe de toda a terra? Deus tinha uma estratégia. Vamos ver isso logo. Aí Deus disse: olha para os céus, no Gênesis 15, 5. Quantas estrelas? Será assim a tua posteridade. Como haveria de ser, então, esse povo judeu? Mas Abraão não entendeu, mas ele creu nisso e isso foi imputado por justiça. Nós precisamos crer. Provérbios 3,5. Não te estribes no teu entendimento, creia que eu sou Deus. Mas vamos adiante, que depois nós vamos chegar no terceiro ato. No 17,2, Deus diz: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui começa uma cultura de esperança. A expressão que diz, te multiplicarei extraordinariamente. A expressão que diz, te multiplicarei, você será como o pó da terra. Ela é resumida na palavra Efraim. Opa, Jacó tirou a mão de cima de Manassés e colocou sobre Efraim. O que será que ele percebeu ali? Ele sabia que o seu pai tinha ouvido esta palavra. Efraim, seu avô, não é? Abraão, pai Abraão. Em Gênesis 17, 4 a 6, você vai ver que Deus está dizendo: quanto a mim, será contigo minha aliança. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei extraordinariamente fecundo, Abraão. Efraim, olha outra vez aqui no capítulo 17 de Gênesis. Far-te-ei extraordinariamente fecundo e te darei nações e reis procederão de ti. Uau! Efraim. Filho de José é o Efraim. Preste atenção porque você vai até se assustar com as coisas que você vai descobrir aqui. Vamos adiante um pouquinho. Em Gênesis 28, 3 e 4. Ali, Jacó herda a bênção de Isaac e de Abraão. Que o Deus Todo-Poderoso, disse Isaac, te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Opa, ele ouviu da boca do seu pai Isaac a expressão Efraim. Isso começa a fazer sentido. Pai, já estou ficando velho, como eu vou ver Efraim acontecer na minha vida? Mais adiante, em Gênesis 28,
14 agora. Jacó ouve de novo que a sua descendência será como o pó da terra. Então, Jacó, que tinha pensado que tudo aquilo já tinha passado, agora chega diante dos filhos de José e descobre que ali há Efraim nessa família. Por isso, Jacó abençoou Efraim com a sua mão direita. Ele percebeu da onde viria a promessa de Deus. E isso vai influenciar na minha vida, na sua. Isso vai influir até no entendimento quando será e como será o arrebatamento e por que será assim. Você vai entender Ezequiel? Então, guarde isso, a palavra Efraim, vindo de pai para filho. Eu me lembro que eu estava pedindo a Deus, eu queria uma passagem alguma coisa que isso testificasse para mim pessoalmente, que eu não tenho ouvido nem pastores pregar, nem pessoas escritas, porque muitas dessas coisas você ouve a raiz, você vai buscando. E uma manhã eu acordei, onde de noite eu tinha pensado nisso e tal, faz uns 2 meses atrás, e eu abro a palavra de Deus em Deuteronômios 33:17. O que está acontecendo ali? Moisés está abençoando as 12 tribos. Ele abençoa os filhos de José. Ele diz algo surpreendente. Ele diz assim, Moisés, quando foi abençoar os 12, abençoa José e cita Efraim e Manassés, dizendo, tais são os milhares de Manassés. Opa, lembra? Jacó disse que Manassés iria ser muito grande, né? E aí ele diz assim, e assim tais serão as miríades de Efraim. Opa, miríades são 10 milhares, milhares de milhares. Moisés viu a mesma coisa que Jacó. Ali de Efraim estava programado por Deus para vir a plenitude dos gentios, para ganhar os gentios, mas isso está muito confuso. Como é que nós vamos entender isto? Vai ser fácil. Então vamos para o nosso terceiro ato desse nosso teatrinho. Vai guardando as coisas separadamente para você misturar, mas não confundir. Ok? Agora, assim como do primeiro ato nós descemos para o passado e vemos ver a promessa Efraim sobre Moisés, Isaac e Jacó. Agora nós vamos dar um pulo para frente e ver o que é que aconteceu com esse filho de José e sua descendência. Então vamos lá. No nosso terceiro ato nós vamos correr alguns anos para frente. E quando nós chegarmos nesses anos para frente, já passou o reino de Davi, a bênção de Davi, já passou a história de Davi com Betseba, já nasceu Salomão, e Salomão já foi rei, e Salomão pediu a Deus sabedoria. A verdade é que ele começou a se unir com mulheres que Deus tinha prevenido que elas iriam trazer uma adoração aos deuses delas. Salomão começou a construir templos para Astarote, para Milcom, para vários deuses das mulheres com as quais ele se unia. Isso foi muito sério. Então, Deus começou a fazer a obra do surgimento de Efraim. Como? Tinha um neto de Efraim chamado Jeroboão. Esse neto, bisneto, um descendente direto de Efraim, chamado Jeroboão. Jeroboão se encontra com o profeta Aías. E acontece uma coisa muito interessante. O profeta Aías está vestido com uma capa nova. Ele pega a sua capa, rasga em 12 pedaços e diz, Deus mandou dizer para você, ele vai repartir o reino de Israel. Até aí, o povo de Israel era um só. Quando falava Israel, se falava das 12 tribos. Ele disse, Deus vai dividir o reino de Israel e vai dar para você, Efraimita, 10 tribos. Jeroboão herdou as 10 tribos. Opa, você começa a pensar, legal. Agora sim vai começar a multiplicar sem parar. Agora se cumprirá a profecia. Mas aconteceu algo bem interessante.
Salomão tentou matar Jeroboão. E Jeroboão, igual Jesus, fugiu para o Egito. Jeroboão ficou no Egito até morrer Salomão. Aí ele voltou. Roboão, descendente de Davi, herdou o reino de Judá. Quando foram divididas as tribos, Deus, para cumprir sua promessa então a Davi, colocou um descendente de Davi, de Salomão, filho de Salomão, Roboão, como o rei do que era chamado Reino Sul. Então ficou Reino Norte com Jeroboão e Reino Sul com Roboão, descendente de Davi e descendente de Efraim. Jeroboão ficou no Egito até morrer Salomão. Aí ele voltou. E então as 10 tribos disseram: Jeroboão é o prometido, é o nosso rei. Aí que realmente se formou o Reino do Norte. Agora tem uma coisa interessante. Antes se falava Reino de Israel, era todo o povo de Israel. Agora tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, a Bíblia chama de Casa de Israel, algumas citações da palavra de Deus. Em outras, ela chama Casa de Efraim, para que a gente perceba que ali está a promessa. Por isso que a Bíblia diz, ali é a casa de Efraim, ali é a casa da promessa, onde haverá multiplicação, dali é que ocorrerá a plenitude dos gentios. Opa, parece que agora sim se cumprirá, né? Mas eu vou contar uma historinha para você. Você vai pensar, Jeroboão agora tem tudo na mão, agora ele vai multiplicar, ele vai ouvir a Deus, será fiel a Deus. Agora será o tempo do crescimento. Jeroboão raciocinou assim: o reino de Judá, a casa de Judá, o reino do sul, ficou com Jerusalém como capital. O povo está acostumado a ir adorar em Jerusalém. Esse meu povo vai acabar indo adorar a Jerusalém e vai começar a se agradar de Jerusalém, vai querer voltar para a casa de Israel, para a casa de Judá, para o reino do sul. E eu vou perder esse povo. O que é que eu vou fazer para segurar o povo por aqui? Usou a cultura dos deuses dos egípcios, fez 2 bezerros de ouro e colocou nas 2 cidades que no começo eram capital antes de Samaria, e colocou uma ali em Betel e uma ao norte, em Dan. E disse ao povo: vamos lá, gente, não precisamos ir para Jerusalém para adorar aquele Deus vivo. Aqui vocês têm o verdadeiro Deus, aquele que os retirou da terra do Egito. E o povo começou a adorar aqueles deuses, aqueles bezerros de ouro. Daí, ele pensou mais, mas lá eles têm os levitas. Ele falou, não tem problema, eu vou eleger sacerdotes. E pegou gente que não era da tribo de Levi e começou a ungir-os como sacerdotes. E aí foi uma loucura. Aí, todos os reis que vieram depois, como diz a Bíblia, Jeroboão ensinou o povo da casa de Israel a adulterar. Aí vieram 220 anos de reinados, os 40 reis. E aí, Deus enviou profetas como Eliseu, Deus enviou profetas como Elias, Deus enviou profetas como Ezequiel, Deus nada adiantou. E até o final desses 220 anos está sendo citado que Jeroboão foi quem ensinou o povo de Deus a pecar. Você vai ver toda essa desgraceira do povo de Israel, né? Embora você veja a ação de Deus, você vai ver em reis como Acabe, rainhas como a Jezabel, mas você vai ver grandes profetas como Elias, Eliseu, mas nada evitou que Israel de adulterar com Deus. Então, o que aconteceu com esse povo? Deus levantou a Assíria, e a Síria veio e destruiu a casa de Israel, destruiu o reino do norte. E foi no ano 720, 722 antes de Cristo que o rei da Assíria levou todo o restante dos israelenses para o cativeiro. E daí foi totalmente destruída a casa de Israel. Peraí, gente, Deus se enganou, Deus disse para eles Efraim, quando Deus formou a casa de Efraim para que se tornasse o pó da terra, Efraim adultera e desaparece a casa de Israel. Será que Abraão se enganou? Será que Moisés, quando profetizou sobre Efraim, se enganou?
Será que Jacó foi enganado por Deus nisso tudo? Muitos desacreditaram de promessas que Deus fez a Abraão e como Deus as direcionou sobre Efraim. Mas o que aconteceu daí em diante? Quando você lê Romanos 9 e você vê Paulo citando Oséias. Por que Oséias? Nós vamos para o próximo capítulo e você verá o porquê Oséias tem tudo a ver com isso. Jezreel, Loami, por que eles têm a ver tudo com isso? E daí você vai compreender como que Tiago não estava maluco. Quando não existia mais no tempo de Jesus as 10 tribos. E Tiago escreve uma carta logo depois, e começa assim: as 12 tribos de Israel. Ô Tiagão, 12 tribos? Agora só tem Judá e Benjamim? As outras desapareceram, foram para a Síria e ninguém mais ouviu falar delas? Mas Tiago, Paulo conheciam esse mistério. Quando os judeus ganharam a terra para formar o que hoje é o Estado de Israel, eles foram encarregados de conseguirem um nome para a nova nação. E eles escolheram o nome de Israel. Eles foram motivo de chacota. Os árabes disseram, é fácil. Israel já foi totalmente destruído, desapareceu da terra. Uma vez. Agora é a segunda vez. Começou o Estado de Israel no mesmo dia. No mesmo dia, dizem que Israel é a força ocupante. No mesmo dia, todos os países vizinhos declararam guerra contra o recém-nascido Estado de Israel, que não tinha exército, não tinha nada. Nada. Mas Deus os guardou. Você pode pensar, até assistir o capítulo 4 do nosso teatrinho, que Deus se enganou. Você vai dizer, mas como foi tudo água abaixo, todo o projeto das promessas? Eu espero que você, não pode ficar muito longo, eu espero que você assista rapidamente o próximo vídeo, porque as revelações que vêm do ato 4 em diante, capítulo 4 do nosso teatrinho, são para nós hoje, diretamente de toda essa história. Deus te abençoe, querido. Estou brincando que estou pedindo ajuda para chegar aos 19 mil inscritos. E lembre-se, não é pelo número de inscritos que importa, mas porque com 19 mil inscritos, quanto mais sininhos forem acionados para receberem nossas postagens, quanto mais ok na mãozinha ali, mais pessoas serão abençoadas e edificadas com essas verdades, esses estudos. Queridão, ore, até a próxima, desenvolva intimidade com Deus, precisamos entender o Antigo Testamento, precisamos entender o Novo, claro que são juntos, e precisamos entender o tempo final que estamos vivendo.